Oi, crianças, boa tarde. Então, hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 5, falando um pouco sobre as cidades brasileiras. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho quais são as funções das cidades e também as relações entre as cidades e relações da cidade com o campo. Então, esse conteúdo está no livro didático Aprender Juntos, páginas 57 e 58. Então, o que nós vamos trabalhar um pouquinho quando nós falamos sobre quais são as funções da cidade. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que uma cidade portuária, qual tipo de função que essa cidade desenvolve, qual tipo de função que ela tem para ela poder se desenvolver, né? Então, nós temos as cidades portuárias, as cidades turísticas e as cidades industriais. Então, cada uma ela tem uma função que é mais relevante. Não significa que uma cidade, por exemplo, turística, só trabalhe com turismo, ou uma cidade industrial só tenha indústria, ou uma cidade portuária só tenha porto, tá? Não, mas significa o quê? Que essas funções, elas são, assim, as mais relevantes, as mais importantes, são aquelas justamente que fazem essas cidades se desenvolverem mais. Então, cidades portuárias. Então, muitas das cidades que se formaram com base no desenvolvimento de atividades econômicas em diferentes momentos, ainda hoje mantêm as funções que motivaram sua fundação. Ou seja, né? Então, essas cidades que lá no início, no princípio, que elas foram se formando, então elas se formaram com alguma atividade, tá bom? Uma atividade econômica. Porém, até atualmente, essas funções, essas atividades econômicas, elas fazem parte dessas cidades. Então, aqui nós temos o exemplo, a cidade de Santos. Então, a cidade de Santos, ela tem suas principais atividades econômicas que dependem, né, que são dependentes do quê? Justamente do papel desempenhado pelo porto. Então, assim, a grande função, né, o grande meio econômico da cidade de Santos, ou o maior meio econômico da cidade de Santos, é desempenhado pelo porto. Tá? Então, é essa atividade econômica principal, tá? Não é a única, como nós falamos na página anterior. Então, qual será o papel desempenhado pelo porto? Então, o quê? Então, o primeiro papel, ele tem uma maior diversidade, né? Diversidade de importações e exportações. Então, o porto, ele faz justamente esse papel de importar produtos e exportar produtos para onde? Para o Brasil, né? Porque o porto ele fica em Santos, que é uma cidade do estado de São Paulo. Então, e o porto também ele tem uma dinâmica de movimentar produtos das indústrias. Então ele faz esse papel, né, de fazer essa movimentação, justamente de importação e exportações. Então, quais são os produtos de indústrias que o porto, né, importa e exporta? Então, mecânica, química, alimentos e bebidas, e entre outras, né? Então, nós podemos pensar em diversas, né, produtos que são
produzidos pelas indústrias e que são também exportados ou importados e que vêm ou vão através das atividades portuárias. Então, existe também, não é somente Santos aqui no Brasil, que é uma cidade portuária. Existe também outras cidades que têm porto, né, que é onde aqueles navios, né, ficam, né, para justamente carregar ou descarregar mercadorias. Então, nós temos em Itajaí, Santa Catarina, também Paranaguá, no Paraná, e também Vitória, no Espírito Santo. Então, assim, não só Santos, mas também essas 3 cidades brasileiras também são cidades portuárias, tá bom? Então, sempre lembrando que para ser uma cidade portuária precisa, né, do mar, né? Ela ser uma cidade litorânea, tá bom? Então, para ela desenvolver essa função. Nós temos também, então, as cidades turísticas. Então, nós já vimos as cidades portuárias, agora as cidades turísticas. Então, qual que é a função de uma cidade turística? Então, primeiro, a cidade turística, ela precisa ter uma importância histórica, então ela ter toda uma história que envolva, tá? Que fascine, que chame a atenção das pessoas, para que as pessoas queiram descobrir, né, e conhecer essa cidade, tá bom? Ela também tem o quê? Características naturais, tá? Então, isso é bem característico de cidades turísticas, né? Então, a natureza, a beleza da natureza chama a atenção dessas cidades. Então, as cidades turísticas, então, elas são aquelas em que o turismo é uma das principais fontes de renda. Tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, podemos pensar aqui na nossa região, né? Campos do Jordão, uma cidade turística, as cidades do litoral norte, né? São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba, então são todas cidades turísticas. Então, quais, né? Cidades maiores, né? Eu coloquei um pouco as nossas. Rio de Janeiro, Bonito, né? No Mato Grosso, Lençóis, na Bahia, Parintins, no Amazonas, Gramado, no Rio Grande do Sul e entre outras cidades como essa que eu coloquei para vocês aqui, pensando um pouco aqui na nossa região, tá? Então, cidades turísticas que têm essa importância histórica, que tem toda uma história envolvendo a cidade e também tem a questão da característica natural. Depois nós temos as cidades industriais. Então, o que são as cidades industriais? São cidades em que a indústria exerce importante papel na economia. Aqui a gente pode também colocar de exemplo a nossa cidade, São José dos Campos, que é uma cidade considerada, né, como cidade industrial, né? Por quê? Porque a base, né, ou seja, o que faz a economia da nossa cidade crescer é justamente a ação, né, das indústrias. Então, aqui, ó, uma indústria é uma cidade industrial, né? Camaçari, na Bahia, Cubatão, em São Paulo, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tá? E a nossa cidade de São José dos Campos também. Então, aqui, uma imagem que vocês têm aí no livro, na página 57, né? Que coloca também que algumas cidades têm mais de uma função. Aqui ele dá o exemplo de uma cidade de São Paulo, que é Aparecida do Norte, que nós conhecemos, que fica aqui mais perto de nós, Trindade, em Goiás, e Juazeiro do Norte, no Ceará, que, por exemplo, eles atraem muitos visitantes devido às funções religiosa e turística.
tá? Então, assim, as pessoas vão para essas cidades pelo turismo, que são cidades que têm paisagens, que têm uma história que envolve ela, mas também tem a questão religiosa. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre as cidades, tá? Então, qual a relação que tem, né? Quando a gente fala assim, de uma cidade para outra. Então, a primeira relação, que os moradores e as cidades, ou as cidades e os moradores, eles se relacionam e influenciam a todo momento, tá? Então, existe essa relação, né? Então, a cidade só existe porque tem os moradores e esses moradores, eles fazem uma relação, né? E essa relação exerce uma influência, tá? A todo momento. Então, assim, ou vice-versa, né? A cidade que se relaciona com os moradores e esse relacionamento exerce uma influência a todo momento. Então, como que a gente pode entender isso, né? Que uma cidade, para ela se desenvolver bem, os moradores eles precisam fazer parte, eles precisam entender de que maneira essa cidade ela vai se desenvolver, tá? Então, essa questão da relação. E a ação dos moradores é uma influência, tá? Para que essa cidade ela se desenvolva. Então, relação entre as cidades, nós vamos continuar. Então, uma das coisas, né, que faz com que a cidade ela se desenvolva. Então, primeiro, mercadoria pode ser produzida em uma cidade e comercializada em outra. Então, se dá nessa relação. Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo aqui, São José dos Campos, e podemos pegar o exemplo de Taubaté, tá? Uma cidade próxima, né? Então, aqui São José produz uma mercadoria, mas ela vai ser, né, transportada para outra cidade, comercializada, ou assim vice-versa, né? Um produto, uma mercadoria que é produzida em Taubaté, chega até São José e será comercializada aqui em nossa cidade. Então, isso daqui a gente está falando da relação entre as cidades. Continuando, e também qual outro tipo de relação que pode acontecer de uma cidade para outra, né? Uma pessoa que vive numa cidade trabalhar em outra, né? Que isso é muito comum, né? Mora em São José, trabalho em Taubaté, ou mora em Taubaté, trabalho em São José. Então vamos lá, relação, né? Então essas situações, né? Com essas situações como essas, né, que nós vimos anteriormente, né, de produto que é produzido numa cidade e comercializado em outra, né, uma pessoa que mora numa cidade, porém trabalha em outra. Então essas situações elas interligam a cidade, elas fazem com que as cidades tenham uma ligação, tá? Então quando a gente fala de interligar, né, aproximar, tá? E essa interligação, essa aproximação das cidades faz com que a cidade se desenvolva como rede urbana, né? Então é igual, por exemplo, se a gente for pensar numa rede de pescador, né? Então dá para a gente ver que uma, uma corda ou uma linha, ela interliga, tá? Então ela se une com a outra para formar essa rede. Então a rede urbana é isso, as cidades que fazem essa troca, né? Então essa troca de mercadoria, essa troca de oportunidades de trabalho e nisso vai criando todo esse desenvolvimento urbano. E aí se dá o quê, né? Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre
né, quando a gente fala de cidade maior. Então, assim, como, por exemplo, na nossa casa, então a gente precisa, né, por exemplo, da mãe, do pai, e daí a partir deles vai se constituindo a família. Então, aqui também nós temos a cidade maior, que é justamente aquela cidade em que ela se desenvolve, ela tem uma economia maior, ela tem um desenvolvimento maior, né? E, e o que é importante, né? Então, quando fala aqui, economicamente importante. Então, essa cidade maior, a sua economia é mais importante. Então, a partir da economia dessa cidade maior, ela o quê? Ela dá o quê? Traz o quê, né? Influência para as cidades vizinhas. Então, ela influencia economicamente as outras cidades. Ela também pode o quê? Compartilhar com as demais. Então, produz, compartilha, né? Por exemplo, pessoas que estudam ou que trabalham compartilham emprego, estudo, então tem essa troca. E também o que? Serviços de transporte, rede de distribuição de água. Então, esse compartilhar, né? Então, compartilha produtos, compartilha serviços e compartilha a distribuição de água, tá? Então, e tudo isso parte da cidade maior. Então, essa cidade maior, ela é conhecida como metrópole, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre região metropolitana. Então, a metrópole é o quê? É aquela maior cidade que compõe, por exemplo, um estado. Então, qual que é aquela cidade onde todas as outras cidades, que nós chamamos de cidades vizinhas, elas vão, né, se desenvolver a partir da influência dessa cidade, a partir da economia dessa cidade, vai fazer com que as outras cidades, que são as cidades vizinhas, se desenvolvam e vai assim passando adiante para as outras. Então, aqui eu trouxe para a gente entender um pouquinho sobre quando nós falamos de região metropolitana. Então, eu trouxe aqui um pouquinho um mapa do estado de São Paulo, mas é claro que não é todo o estado de São Paulo, somente aqui da região metropolitana mesmo do estado, tá bom? Então, para a gente entender, nós temos aqui São Paulo que é, né, a grande metrópole, que é o município, a cidade maior do estado de São Paulo, onde a sua economia faz com que as outras cidades se desenvolvam. E aqui nós temos ao redor dela todas as outras cidades que nós colocamos lá no slide anterior, que são as cidades vizinhas. E a união da região, a união da metrópole, no caso São Paulo, com as cidades vizinhas, nós temos o quê? Uma região metropolitana, tá bom? Então, aqui no mapa a gente vê um pouquinho, né? Aqui ele está dividido por regiões, tá bom? Mas, assim, só para a gente entender o que é metrópole, cidade maior, e outras cidades vizinhas. Então, essa união da cidade maior, que é a metrópole, com as cidades vizinhas, se dá a região metropolitana. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre relações da cidade com o campo, porque até antes nós estávamos falando apenas da relação da cidade com a cidade, né? Então, vamos lá. A cidade. Então, as cidades, elas têm as indústrias, e essas indústrias, o que elas podem produzir? Tratores, adubos e rações. Elas vão produzir esses produtos para quem? Para o campo, para quem trabalha e vive no campo. Então, ó, a cidade produzindo, né, produtos materiais para o campo. E aqui nós temos o campo, que é uma produção, né, produção no campo. O que ele produz? O que ele cultiva, né? Então, frutas, verduras, carnes. Então, para quem?
além, né, de uso deles, né, eles produzem o quê? Também para a cidade. Então, a gente percebe aqui essa troca, essa relação. Então, a cidade não tem como viver sem o campo e o campo não tem como viver sem a cidade. Então, precisa ter essa troca, né? Então, por isso que a gente fala de relação, né? Porque relação é sempre uma troca. Aqui também nós temos também pessoas que vivem no campo, porém trabalham, estudam ou realizam outras atividades na cidade. Então, isso é muito comum acontecer. E também, né, em relação as relações da cidade com o campo, nós temos também o turismo rural, que isso é bastante marcante, por exemplo, se a gente for pensar em São José dos Campos, né? Então, nós temos, por exemplo, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, que são cidades bem próximas, né? No caso, São Francisco Xavier, né? Um distrito de São José dos Campos. Então, assim, que tem fortemente esse turismo rural, né? O que é o turismo rural? Então, é um turismo onde a pessoa ela tem um contato direto com a natureza, direto com a natureza. Então, é realizado várias atividades. Então, eu peguei algumas imagens assim para a gente entender, mas se vocês entrarem lá na internet, digitar turismo rural, então vão ver, tem como pesquisar quais são as cidades em que tem esse turismo rural, né? Não somente aqui da nossa região, mas em outras regiões também, tá bom? Então, assim, e que o turismo rural, assim, para quem gosta mesmo, assim, de curtir a natureza, né, de se aventurar na mata e tudo mais, é, é um tipo de atividade, né, que interessante para esse tipo de gosto, né? Então, e ele atrai as pessoas, os habitantes das cidades, né, que às vezes também querem sair um pouco da, de toda aquela agitação que nós percebemos que existe na cidade, né? Então, faz com que as pessoas procuram um pouco essa questão do turismo rural, ok? Então, isso daqui é um pouquinho dessas duas páginas, tá bom? E que faz parte do capítulo 5 que nós estamos vendo nesse bimestre nas aulas de geografia. Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula.